Olá, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre perdão, sobre a importância do perdão na vida de uma pessoa, o quão libertador o perdão pode ser e o tanto que, enfim, aprender coisas sobre o perdão, aprender como o perdão pode mudar a sua vida, a sua relação com as pessoas e a leveza no seu coração e como isso pode impactar na sua vida. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucila, eu sou analista junguiana, escritora e mentora de autoconhecimento, e esse canal aqui é para a gente falar sobre saúde mental, saúde emocional, evolução, autenticidade, autoconhecimento, caminhos para a cura de traumas, evolução, enfim, crescimento pessoal e tudo que tenha relação com esse tema. Bom, e hoje eu quis trazer uma reflexão aqui para vocês sobre o perdão, sobre o que eu já aprendi sobre o perdão e o quanto isso pode mudar na vida de uma pessoa. Eu li num post muito grande do Instagram uma vez, várias pessoas comentando, e eu achei muito interessante isso, que uma pessoa falou que o perdão é como se a gente estivesse arrastando uma pessoa com a gente. É como se aquela pessoa que nos machucou, ela nos arrastasse, a gente arrastasse essa pessoa pela vida. Às vezes você nem convive mais com essa pessoa, às vezes ela não faz parte mais da sua vida, mas vira e mexe, você se lembra, você, aquele machucado, aquela ferida, aquilo dói de alguma forma, e essa pessoa vem para a sua lembrança, para a sua memória, por algum motivo. Então, é como se você arrastasse a pessoa com você, você fica revivendo essa dor, você fica revivendo essa ferida, esse machucado. E a gente pensar sobre isso, para a gente ver o tanto que a falta de perdão pode ser algo ruim para a nossa vida, algo negativo para a nossa vida. A gente fala muito do perdão para liberar a outra pessoa, mas o perdão, ele também nos liberta, porque a gente fica mais leve, o coração fica mais leve. E o fato de você perdoar uma pessoa não significa que você tenha que conviver com ela, que você tenha que continuar se relacionando com ela. Às vezes, a pessoa nos machuca tanto, as pessoas nos ferem tanto, que se torna impossível continuar essa relação. Mas à distância, você consegue respeitar essa pessoa, você entende o lado dela da história, e você se protege emocionalmente para que ela não volte a te ferir e a te machucar. No livro Tudo é Rio, eu li, e isso me inspirou muito, até criei um post no meu Instagram falando sobre isso, que ela fala, o perdão, ele não muda o passado, ele é eterno. O que a pessoa fez lá atrás, o que aconteceu lá atrás, não vai mudar, não tem como mudar. O que a gente pode mudar é como a gente se sente em relação a isso que aconteceu, para que a nossa vida se torne mais leve, para que o nosso coração se torne mais leve e a gente não vá carregando esse peso perante a vida por nós mesmos, em primeiro lugar. Não é somente pelo outro. A gente pode fazer isso por nós mesmos, em primeiro lugar. Aprender a perdoar, eu sei que o perdão é muito difícil, às vezes o que as pessoas fazem com a gente é algo que nos machuca tanto, que fere tanto, que demora muito tempo para você conseguir perdoar, para você conseguir elaborar aqueles sentimentos, é como se a gente estivesse engolindo a seco uma comida, é como se aquilo não fizesse uma digestão no nosso corpo, aquilo que aconteceu, a gente não consegue aceitar aquilo, a gente não consegue lidar bem com aquilo. E quando a gente perdoa, a gente já fala sobre o assunto, a gente lembra, mas sem sentir dor. A gente lembra, não é para esquecer, porque se você esquece o que a pessoa fez com você, talvez você pode deixar que ela repita esse mesmo erro novamente. Então, aqui não é questão de esquecer, é questão de lembrar sem sentir dor. Se for possível continuar convivendo, existem situações que é possível continuar convivendo. Você perdoa e é possível continuar com essa pessoa. Numa relação, enfim, de casal, ou familiar, ou amigos. Mas tem situações que essa ferida fere o corpo inteiro, fere a alma, como a autora do livro Tudo é Rio também fala. E aí fica muito difícil de manter essa convivência. Mas o perdão, com o tempo, é como se você estivesse digerindo aquilo. Pensa num alimento pesado que você come
que demora muito tempo para você digerir, para o seu corpo digerir aquilo. Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, é mais ou menos isso que acontece na nossa parte emocional, na nossa estrutura emocional. Leva um tempo para a gente conseguir digerir aquilo. Leva um tempo para a gente conseguir aceitar aquilo. Mas, à medida que a gente vai colocando para fora essa dor, à medida que a gente vai colocando para fora esse sentimento, isso vai se tornando mais leve, porque a gente vai se permitindo expressar essa dor. E a forma de expressar essa dor pode ser por meio de uma terapia, falando sobre o que você está sentindo, pode ser escrevendo, você escreve o que você está sentindo, o que tem num diário, num lugar que só você pode ver. Então, ao invés de você engolir essa dor, ao invés de você engolir essas emoções e fingir que está tudo bem, fingir que não doeu, você expressa isso de uma forma que seja segura para você. Você escreve no papel, você grava áudios para você mesmo no WhatsApp, faz um grupo de WhatsApp ali só para você, e você grava áudios para você mesmo, para poder expressar, colocar isso para fora. Você também pode escrever, fazer uma terapia, fazer uma meditação para te ajudar a elaborar essas emoções, a digerir essas emoções. É como se fosse, a gente pode trazer aqui a analogia do alimento mesmo. É como se a gente tivesse, o corpo tivesse dando um tempo para digerir aquele alimento, aquela alimentação que você consumiu e que está pesado, que está difícil de fazer essa digestão. Então, às vezes a pessoa toma um remédio, às vezes a pessoa, para limpar o estômago, às vezes a pessoa precisa vomitar. Então, aqui o vomitar, a gente faria uma forma de você expressar, de você chorar, colocar essa dor para fora, escrever, não precisa ir lá e brigar com a pessoa e devolver com ela, devolver para ela aquilo que ela fez com você. Como diz o ditado, olho por olho, dente por dente, e o mundo ficará cego. Então, esse canal aqui é para a gente falar de perdão, é para a gente falar de você. Você pode se proteger dessa pessoa, caso seja difícil para você continuar convivendo com ela. Mas você perdoa pelo seu bem-estar, pela sua saúde mental, pela sua saúde emocional, pela sua possibilidade de ter uma vida mais leve, um coração mais leve, e ficar mais livre, entendendo que tem o tempo de processamento dessas emoções, o tempo de elaboração, é como se você estivesse engolindo a seco algo, e com o tempo isso vai se tornando algo que você lembra sem sentir dor. E aí eu queria contar uma história para vocês entenderem um pouco mais essa questão do perdão. É uma história que eu vi até num vídeo aqui no YouTube. Eu achei muito interessante, eu queria contar essa história para vocês. É um caso hipotético de uma mulher que é filha de um pai que nunca a aceitou na vida, porque o pai queria um filho homem e ela nasceu mulher. E ela passou a vida inteira tentando ser amada por esse pai. Passou a vida inteira fazendo de tudo para agradar esse pai, para ver se esse pai aceitava ela sendo mulher. E o pai nunca aceita. E se ela passar a vida inteira buscando esse amor do pai, essa validação do pai, ela vai perder a vida dela. Porque com o nível de consciência que ele tem, ele não consegue amar essa filha. Ele não consegue ver o valor dessa filha. Então ela fica magoada, ela fica ressentida, ela fica sentindo dor. Ela não consegue perdoar esse pai por ter rejeitado ela durante toda a vida. E o que ela vai fazer com isso? Às vezes ela nem busca o amor desse pai mais. Às vezes ela até nem se lembra disso, que isso aconteceu com o pai, que ela tem esse sentimento, esse distanciamento emocional com o pai. Ou às vezes ela tem uma raiva muito grande desse pai, e ela expressa, ela sabe dessa distância, dessa rejeição desse pai, ou então a rejeição está inconsciente. Mas ela, o que ela faz? Ela carrega uma dor profunda, uma mágoa profunda desse pai, ela não consegue perdoar esse pai por tê-la rejeitado, e ela vai tentar consertar essa relação, não necessariamente com o pai mais, mas ela vai tentar consertar essa relação buscando validação nos amigos, no relacionamento amoroso que ela tenha, no trabalho que ela exerce. Ela vai buscar ser amada por alguém para preencher esse vazio dessa falta de amor do pai que existe dentro dela. Ela vai buscar isso fora e ela vai usar estratégias, as mesmas estratégias que ela usou para tentar conquistar o amor desse pai, ela vai usar disso para tentar conquistar
tentar consertar essa história, conquistar esse amor nos grupos de amigos, no trabalho, do cônjuge, do namorado, enfim, de quem estiver se relacionando amorosamente com essa pessoa. Enquanto ela não perdoa esse pai, enquanto ela não resolve essa história, ela não consegue ser feliz. Porque é como se ela colocasse o poder dela, o poder de dar valor para ela, para quem ela é, em outras pessoas. Então, antes era o pai que não via valor nela. Quando criança, a gente realmente tem essa necessidade de ser aceito e de ser amado pelos nossos pais. Mas quando a gente já está adulto, se aconteceu algo que te deixou muito ferida, muito machucada em relação ao seu pai, como o caso desse exemplo aqui, ou a sua mãe, eu estou fazendo o exemplo do pai, você, como adulto, você pode resolver essa história, porque o que a gente faz, nesse caso específico, é projetar essa falta de valor que a gente carrega. Eu não tenho valor, se meu pai não me ama como eu sou, é porque eu não tenho valor. Então, eu vou buscar que alguém reconheça esse valor fora de mim, eu dou o poder para o outro reconhecer o meu valor. E aí eu nunca sou feliz. Eu nunca vou ser feliz, porque eu estou sempre buscando que outras pessoas me validem. Assim como eu busquei que meu pai me validasse lá na minha infância, o que é natural, o que todos nós fazemos enquanto humanos, mas agora adulto eu ainda estou repetindo isso porque eu não consegui perdoar esse pai. Essa mulher não conseguiu perdoar esse pai. E à medida que ela consegue perdoar esse pai, talvez só por ela mesma, às vezes ela nem consiga conviver mais com esse pai, porque machucou muito, ou se conseguir conviver, maravilhoso, melhor ainda. Mas à medida que ela consegue colocar para fora esse sentimento, essa dor, essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva do pai, como eu falei aqui no início do vídeo, expressar isso, digerir essa emoção, aí sim ela vai começar a conseguir reconhecer o valor dela que o pai dela nunca viu nela, que o pai dela nunca deu para ela mesma vai começar a reconhecer esse valor. Ela mesma vai começar a reconhecer tudo que ela já construiu na vida, tudo que ela já fez, todas as conquistas que ela já teve na vida. Ela mesma vai se dar esse reconhecimento. Ela mesma vai se dar essa validação e esse amor. Ela vai parar de colocar esse poder na mão do outro, na mão do chefe, na mão do colega de trabalho, na mão do amigo, dos amigos, do grupo de amigos, na mão do namorado, da namorada, do cônjuge, de quem estiver se relacionando. E ela mesma vai se dar esse valor, ela mesma vai reconhecer o valor dela. E ela conseguindo perdoar esse pai, liberar essas emoções, liberar essa raiva, colocar isso para fora, digerir isso e perdoar esse pai, aí sim ela vai conseguir ter relacionamentos muito mais saudáveis, porque ela não vai para a relação mais, para o trabalho, para os grupos de amigos, para o relacionamento amoroso, mendigando por afeto e por carinho e por validação que ela nunca recebeu. Ela vai cheia, ela vai para trocar, ela vai para compartilhar, e não para aceitar migalhas e repetir a história que ela viveu com o pai. Então, quando ela consegue perdoar esse pai, por mais difícil que seja, porque é uma ferida, quando a gente carrega uma ferida desde a infância com o pai, é muito difícil. Leva um tempo para você digerir tudo isso, leva um tempo para você resolver tudo isso. Mas à medida que você vai conseguir perdoando esse pai, entendendo que ele foi o que ele conseguia ser para você, que muito provavelmente ele também carrega as feridas dele, com os pais dele, com os seus avós, que carrega com os bisavós, que carrega com os tataravós. E ele só reaplicou em você aquilo que ele aprendeu lá atrás, o que não retira a responsabilidade dele, mas era o que o nível de consciência que ele tinha, ele conseguia fazer. E assim você consegue expandir a sua consciência, abrir a sua cabeça, entender o lado do seu pai, e também entender o seu lado que você precisa e que você merece ser amada e respeitada, mesmo sendo mulher e não o homem que ele queria que você fosse. Você merece ser amada e valorizada por quem você é, independente de atender às expectativas desse pai. E que a partir do momento em que você entende que você é merecedora disso, que você tem valor, você reconhece seu valor, você olha para suas conquistas, para tudo que você construiu na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você é uma mulher adulta ou um homem adulto, e muito provavelmente você já conquistou muitas coisas na sua vida, basta você olhar
para a sua trajetória de vida, que você vai enxergar algumas conquistas da sua vida, todos nós, seres humanos. Nós mudamos de fase, nós mudamos da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta, enfim, para a velhice. A gente vai mudando, a gente vai conquistando coisas por nós mesmos. O problema é que a gente não reconhece as coisas que a gente conquista. Então, a partir do momento que você reconhece as coisas que você já fez por você mesmo, vamos supor que você casou, que você teve filho, que você arrumou um emprego tal, que você se formou numa formação profissional, se você não fez uma faculdade, se você não fez um curso superior, você conseguiu um trabalho, ou você administra a sua casa, você administra o seu lar, você tem seus filhos, alguma coisa, sempre, a gente sempre faz alguma coisa, a gente sempre constrói alguma coisa na nossa vida. Sempre tem, basta a gente olhar para a nossa vida que a gente encontra isso. Até mesmo uma criança que está lá no estudo, aprendendo a ler e escrever, ela está conquistando, ela está aprendendo a ler e escrever, isso é uma conquista. Isso já é uma conquista. Então, você observar isso, você reconhecer o seu valor e perdoar esse pai, você para de buscar esse amor que você acredita que você não recebeu dele, que no caso dessa história hipotética, realmente essa mulher não recebeu, e você perdoa esse pai por não ter te dado esse amor, por ele ter sido aquilo que ele conseguiu ser, no nível de consciência dele, e você escolhe viver uma vida diferente da vida que ele escolheu para você. Você escolhe ser feliz, você escolhe fazer aquilo que a sua alma pede para você fazer, realizar aquilo que você deseja realizar, realizar os seus sonhos, independente do reconhecimento e do amor desse pai. E quem sabe lá na frente, quando você estiver bem com você mesma, quando você estiver feliz com as suas conquistas, com o seu auto-reconhecimento, esse pai não olhe para você e não te admire justamente por você ter se permitido ser feliz, leve, com um coração cheio de amor, mesmo tendo sido rejeitada por ele. Agora, se você fica ali só remoendo essa dor, e com raiva desse pai, sem perdoar, e, enfim, sem digerir isso, e buscando, querendo que ele mude, querendo que ele te aceite, você está perdendo sua vida. Você está perdendo seu tempo de vida, porque a gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar só a gente mesmo. Agora, se você muda a si mesmo, pode ser que em algum momento ele te veja com outros olhos, porque você estará se vendo com outros olhos. Então, esse processo é muito bonito, e a gente se torna mais leve, a gente se torna mais feliz, a gente se torna mais radiante, com um brilho nos olhos. É extremamente difícil, tem situações, eu sei que tem situações muito difíceis entre pais e filhos, muito desafiadoras, que é muito difícil de perdoar. Mas como eu falei nesse vídeo aqui, é um tempo de digerir, é como se fosse uma alimentação pesada que te faz mal. Mas com o tempo você vai expressando essa raiva, você vai expressando essa dor com você mesma, sem ir lá e brigar com a pessoa, sem ir lá e xingar a pessoa, por meio, como eu já disse, da escrita, por meio da fala, gravar áudios por você mesma, fazendo uma terapia, ou então desenhando, pintando, chorando, enfim, cada um tem a sua forma de se expressar, para colocar isso para fora, e com o tempo essas emoções vão ficando cada vez menos pesadas, e você vai conseguindo perdoar essa pessoa. Agora, a gente pensar o quanto a gente pode machucar o outro, o quanto a gente pode ferir o outro, é importante a gente olhar para as nossas relações e valorizar as nossas relações. Porque uma vez quebrada uma confiança, leva um tempo para a gente conseguir perdoar, para a gente conseguir resgatar a confiança que tinha ali. Então, isso serve para a gente também, né? Para a gente poder valorizar as nossas relações, valorizar as pessoas que estão próximas a nós e evitar, na medida do possível, que a gente aspira tão fortemente a ponto delas não conseguir nos perdoar. Claro que nós somos humanos, que nós erramos, nós falhamos, mas existem erros que são pequenos, que são perdoáveis mais fáceis, e existem erros que são, enfim, praticamente imperdoáveis na condição humana. Mas eu, como uma mulher muito otimista que sou, eu acredito que a gente pode aprender a perdoar, e que é isso que faz a gente se tornar uma pessoa muito melhor, com muito mais empatia, com muito mais amor por nós mesmos, e, enfim, a gente pode evoluir nesse caminho de aprender a perdoar.
Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele tocou vocês de alguma forma, curtam, comentem, compartilhem e ajudem a propagar esse conteúdo para que eles alcancem mais pessoas. E muito obrigada. Até mais.